Você está ouvindo Sertão Ambiental, na sua Alternativa FM. Sertão Ambiental. Fica agora com as notícias ambientais do Brasil e do mundo. Pois bem, pessoal, no Sertão Ambiental de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias ambientais, né, que impactaram o Brasil e o mundo. A primeira notícia foi um site que eu achei, o Brasil Mongabay. Esse site é bem interessante, né? Ele coloca uma série de notícias especialmente voltadas para a questão ambiental. E uma notícia que chamou bem a atenção foi sobre a questão do cerrado. O projeto quer salvar o cerrado sembrando capim. Todo mundo sabe que o bioma do cerrado, a predominância do capim, né, de gramíneas, né? Então, aí a matéria fala, né, quando o cliente pediu à paisagista Mariana Siqueira um jardim do cerrado composto por plantas nativas, ela ficou chocada ao descobrir que não havia em Brasília, onde mora, nenhum viveiro. É interessante, né, a gente ver essa postura que até aqui mesmo, né, no nosso bioma Caatinga, se a gente for procurar um viveiro também não é fácil achar, mas a gente tem dois viveiros aqui, lá no pessoal do 44, e tem algumas pessoas que também vendem plantas nativas aqui da nossa região, e é importante a gente estar, né, sempre a gente está ouvindo, né? Aliás, ouvindo, a gente está ciente aí do que a gente tem aqui na nossa localidade. Pois bem, outra notícia é: grupos indígenas protestam contra a liberação do garimpo em Roraima. Deputados estaduais de Roraima aprovaram um projeto de lei que legaliza o garimpo no estado, sem necessidade de estudos prévios. Emendas também legalizaram o uso de mercúrio, que é tóxico, vale ressaltar, é tóxico para processos, e também ele é utilizado para processamento do ouro, e aumentam também o tamanho máximo permitido de áreas de mineração. Então é uma preocupação bem grande, né? A gente vê que uma atividade dessa de mineração foi regulamentada via assim, um decreto e um projeto de lei, mas sem uma liberação mais, como se diz, um estudo prévio. A gente falou essa notícia semana passada, e aí a gente está vendo, né, já os impactos dela aí em nossa realidade. Outra notícia, ainda voltado também a essa questão da exploração de diamantes. Exploração de ouro e diamantes na Amazônia não traz desenvolvimento para a região, mostra o estudo. Uma análise de indicadores sociais e econômicos de municípios da Amazônia Legal, onde houve a exploração de ouro e diamantes, mostra que a mineração não trouxe desenvolvimento humano para a população. Bem, pessoal, isso é bem claro, é óbvio que o desenvolvimento humano, realmente a gente vê que ele, quando está fazendo esse processo de extração mineral, muito pouco é voltado para a população. A grande maioria é realmente para as grandes indústrias e empresas, né, que desenvolvem essas atividades. Então é bem óbvio essa informação. Então aí fica aí essa ressalva, né? Aí tem outra notícia: porque o Guarani do litoral paulista plantaram suas próprias florestas de palmito. Devido ao seu palmito, uma árvore tipo Jussara, a árvore nativa da Mata Atlântica, foi consumida no Brasil ao limite da extinção. Para reverter essa perca, os índios da etnia Guarani do litoral paulista decidiram plantar milhares de pés em sua reserva, aos pés da Serra do Mar. Próximo passo é investir na polpa da Jussara. Então, pessoal, um grande exemplo, né? Uma etnia indígena, eles viram que uma das suas principais, um dos seus principais meios o palmito, né? Que era uma árvore que eles utilizavam muito,
chegou perto ao limite da extinção, mas eles, para reverter essa perca, eles decidiram plantar, né, essas árvores nativas da região. Um grande exemplo, né? Vamos lá. Organização usa WhatsApp e Facebook para rastrear traficantes ilegais de animais silvestres. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais, a RECTAS, vem recebendo elogios e prêmios internacionais por sua abordagem inovadora no sentido de rastrear e combater o comércio ilegal de espécies brasileiras no mundo. Achei muito interessante, né, essa postura da RECTAS, e eles é uma entidade que tem vários anos de atuação e está fazendo um monitoramento, né, de redes sociais com uma série de parceiros, de voluntários, para evitar, né, o tráfico ilegal de animais silvestres. Então a gente sabe que animal silvestre, tanto aqui no Brasil e qualquer parte aliás, em grande parte do mundo, é ilegal, né, o comércio. Então é importante essa atitude. Parabéns pela RECTAS, e aí a gente pode também servir como exemplo para a gente montar uma rede aqui em nossa região, em nossa localidade. Muito bem. E passando aqui para as notícias que estavam no site da UOL, a parte de meio ambiente, né? Aí, novamente, algumas notícias que a gente tem falado sobre as notícias semelhantes durante esse tempo todo, referente ao governo Biden, que trabalhar com o Brasil na questão climática, diz embaixador dos Estados Unidos. E assim, é uma visão muito interessante, né, que o governo dos Estados Unidos está afirmando em vários momentos que quer trabalhar com o Brasil referente à questão climática. Então assim, é um ponto positivo para nós ambientalistas, e a gente acredita que toda essa dinâmica ela vai ser colocada como um exemplo até para os nossos governos, tanto no nosso estado-nação e também os estados, né, do nosso Brasil, para olhar essa questão climática de uma forma mais, como se diz, com prioridade, né? Outra notícia: a mineradora Norilsk Nickel é condenada a pagar multa por recorde em poluição no Ártico. Então a gente novamente, né, tem uma notícia relacionada à mineração, e também é vista também que a poluição, né, causada pela atividade de mineração é uma questão que não é somente aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Outra notícia: chefe da ONU nomeia Michael Bloomberg para mobilizar ações climáticas. Foi bem interessante o nome do Michael Bloomberg, para ele estar mobilizando essas ações climáticas. É um entusiasta, um cara que está nessa área ambiental há muito tempo, e tem também influência também no mundo referente a essa questão ambiental. E com o novo governo dos Estados Unidos e toda essa questão climática, ambiental sendo levada com uma certa prioridade, a gente acredita que o Michael vai conseguir fazer um bom trabalho referente a essas questões climáticas no mundo. Outra notícia: polícia indiana investiga kit de protesto compartilhado por Greta Thunberg. Essa notícia eu vou comentar rapidamente. É interessante a gente ver que até nós, ambientalistas, quando a gente faz uma crítica, é bom a gente estar bem pautado em direitos humanos e sociais, com que a gente não venha ferir, né? Segundo a polícia indiana, esse kit de protesto, né, que foi compartilhado pela ambientalista Greta Thunberg, ela incita, né, algumas questões para um pouco de desordem local lá na Índia. Porque a Índia está passando um processo, né, de reformulação da sua política na área da agricultura, e isso tem afetado muitos agricultores. Então tem causado uma certa revolta e alguns protestos. Então assim, é importante a gente frisar, né, toda essa questão, mas ainda assim é questionável, né? A polícia indiana, ela é bem ligada ao governo, e
e a postura da ambientalista, né, acredito que ela tenha levado em consideração todas essas questões sociais também, porque geralmente um ativista ambiental, ele é um ativista social e assim em diversas outras áreas. Mas é importante, né, todos nós ambientalistas estar promovendo a paz e promovendo o diálogo, né, porque não adianta a gente estar levando a questão ambiental como prioridade à frente de todas as outras, mas a gente vendo também que a gente precisa de ter um consenso, uma vida que ela tenha um equilíbrio, né, entre o ambiental e o social e o econômico, né? Por isso é o tripé da Agenda 21. Pois bem, outra notícia: França poderá ter 2 meses de onda de calor no ano de 2100, diz relatório. Ainda voltado a essa questão das mudanças climáticas, esse relatório ele aponta que no ano de 2100 a França vai ter 2 meses de onda de calor. As ondas de calor que afetam lá a Europa são muito fortes e tem causado assim grandes impactos à sociedade. Então é importante, né, ter toda esse alerta, né, que está vindo agora. Estamos em 2021, quem sabe aí a gente pode reverter boa parte desse impacto das mudanças climáticas. Como é que a gente pode reverter? Evitando o desmatamento, reflorestando, recuperando a área degradada e tendo uma ação ambiental que ela esteja em sintonia, não é, com o meio ambiente. Pois bem, outra notícia do site DW, que é um site da Europa: plano dos Estados Unidos para a Amazônia deve desafiar Bolsonaro. Vou comentar essa notícia e assim um alerta que fica, né? Porque as nossas políticas públicas de ação socioambiental, elas não demonstram uma eficiência e uma eficácia para preservar o nosso bioma amazônico. Então, assim, até fica alguns planos, né, de outros governos, de outras nações, para preservar principalmente a Amazônia e desafia o governo atual por questão assim que vai de encontro a muitas questões que está sendo colocada. Então é importante a gente avaliar tudo isso, é importante avaliar a soberania do nosso país, mas também é importante que nosso país tenha uma política ambiental que ela realmente venha a preservar, a conservar o nosso meio ambiente. Muito bem, outra notícia, né, que Tribunal de Paris declara Estado francês responsável por inércia a combate às mudanças climáticas. É bem polêmico, né, essa matéria, né, onde a gente vê que a França está participando também do Acordo de Paris, tem também uma ação, né, trabalhando toda essa questão das mudanças climáticas, mas ainda assim o tribunal que é feito pelo Acordo de Paris, ele ainda declara que o Estado francês é inerte ainda o combate às mudanças climáticas. Imagine o nosso país, o Brasil, que saiu do Acordo de Paris. Como será que é tratado por esse tribunal? Então é importante a gente olhar esse aspecto, né? Outra notícia: Estados Unidos e Europa podem estar importando madeira ilegal do Brasil, aponta o informe. Não quer dizer que é o Estado, né, a nação dos Estados Unidos ou a nação europeia, a União Europeia, aliás, que está importando, mas sim algumas empresas que devem estar feito o uso desse método. Então isso é altamente um alerta, né, para com que a gente possa evitar tal fato que esteja acontecendo aqui no Brasil. Outra notícia: Mourão, é o vice-presidente do Brasil, diz que a tendência de desaceleração, do desmatamento na Amazônia.
Isso aí foi uma afirmação que o vice-presidente fez, mas ele não apontou nenhum estudo, nenhum laudo e nenhum dado que demonstra isso. Foi uma afirmação que ele fez durante o trabalho que ele tem desenvolvido no Conselho da Amazônia, né? Então, assim, é meio questionável, mas a gente ainda acredita, eu tenho que ter um pouco de esperança que essa questão do desmatamento da Amazônia venha a diminuir com o tempo, né? Mas já era para estar diminuindo. A gente viu também que a Amazônia, o desmatamento na Amazônia, e não só no bioma amazônico, como todos os outros, o desmatamento aumentou muito, muito mesmo nesse último governo. Outra notícia: Mourão defende um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Então, assim, o vice-presidente do Brasil, ele defende um novo estilo de modelo de desenvolvimento para a Amazônia, e é uma questão que ainda a gente precisa reavaliar, né? Se a gente está com esse modelo realmente de preservação, olhar os prós e os contras. Eu vou aguardar ele apresentar melhor, né, esse modelo de desenvolvimento da Amazônia, para a gente comentar um pouquinho sobre essa afirmação. Uma notícia que está no site BBC News Brasil, que usei a hashtag meio ambiente, fala os antes e depois das geleiras que estão desaparecendo na Islândia. É bem interessante você olhar, porque mostra o aspecto o antes e o depois das geleiras e o impacto como é que está agora após as mudanças climáticas. Então é importante a gente olhar isso e ter uma noção do que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. PROAN vai sugerir plataforma de acompanhamento de ações judiciais na Amazônia. Então é o Ministério Público da Amazônia, né, vai sugerir plataforma de acompanhamento de ações judiciais na Amazônia. Isso aí é uma questão muito positiva, né? Traz a transparência para todos os processos que lá a Amazônia tem desenvolvido. Uma notícia está no Estadão: ação ambiental é insatisfatória, dizem investidores após reunião com Mourão. Isso aí essa notícia aí no dia 1 desse mês. Achei interessante a gente colocar aqui, porque colocamos semana passada que teria uma reunião com investidores e o vice-presidente do Brasil, né? Então, os investidores viram e acharam insatisfatório as ações ambientais na Amazônia. Outra notícia: Polícia Federal ataca garimpo que degradou mais de 6.000 hectares dos Yanomamis em Roraima. Então, outra notícia relacionada à mineração, ao garimpo, né? Então, assim, realmente a gente vê que essa atividade ela pode ser lucrativa em um determinado momento, mas ela traz um impacto ambiental muito grande. Muito bem, olhando aqui o site do G1, a gente identificamos algumas matérias, né, que falam sobre o meio ambiente. Uma notícia que eu fiquei um pouco de alerta foi a questão no governo atual, os servidores dos setores ambientais tiveram uma forte redução. Com Bolsonaro, a área ambiental do governo já perdeu 10% dos seus servidores e ambientalistas. Afirma que a redução afeta diretamente o combate ao desmatamento e crimes ambientais. Um agente de fiscalização que não quis se identificar disse: hoje a fiscalização do IBAMA não faz nem cócegas no infrator, diz um fiscal que não quis ser identificado, mas é de ficar muito alerta referente a isso, porque vimos que essa política ambiental ela tem que ser levada em consideração, tem que ser levada como prioridade, mas realmente nesse governo a política ambiental ela tem tido uma defasagem muito grande. Continuando no site G1, g1.com/natureza, nanocamaleão. Cientistas descobrem o menor réptil da Terra.
e ele já está ameaçado de extinção. 2 exemplares da espécie foram descobertos em uma floresta degradada de Madagascar, que foi colocada sob proteção para que o minúsculo lagarto sobreviva. Na foto, o lagarto ele é menor do que um polegar. E assim, ele tem o formato de um camaleão, é bem interessante. E assim, aí a espécie já está em extinção, né? Porque os cientistas só descobriram somente 2 espécimes, né, durante o processo de pesquisa, de análise e de catalogação da espécie. Então, é importante, né, ter essa área foi colocada sob proteção para defender essa espécie. E olhando um pouquinho, né, quantos espécimes nós temos aqui no nosso Brasil e que também passa por processo semelhante. Natureza, ainda, governo Biden enfatiza a questão climática e quer trabalhar com o Brasil, diz o embaixador americano. Todd Shapman falou após encontro com o vice-presidente Hamilton Mourão que o presidente dos Estados Unidos colocou a questão climática e a preservação ambiental entre as prioridades do seu governo. Adorei essa notícia, ótima notícia, que sirva de exemplo para nós. É importante ser colocado isso. Então, quem sabe aí o nosso governo coloca a questão ambiental também como uma das prioridades. Ainda tem uma repetição, né, da matéria sobre a França poderá ter 2 meses de ondas de calor em 2011, né? Vamos passar um pouquinho essa matéria que a gente já comentou. Outra, vulcão Etna entra em erupção e provoca tremores na Itália. Com 3.300 metros de altura, o vulcão Etna, mais ativo da Europa, entra em erupção, localizado na ilha da Sicília. Então, foi uma notícia bem que a gente colocou, né? E a gente até falou dele semana passada. Tweets de Rihanna e Greta por protestos de agricultores irritam o governo indiano. Trabalhadores rurais da Índia protestam contra reformas do governo que liberaram os mercados agrícolas, e as publicações que apoiam agricultores foram consideradas sensacionalistas. Já conversamos, né, sobre essa matéria, né, anteriormente, e assim foi bem interessante de ver que o governo indiano ele considerou sensacionalista, né, qualquer manifestação contrária a uma reforma que ele está sendo desenvolvida. Então é importante a gente avaliar esse aspecto. Agronegócios. Barulho do trânsito afeta comportamento de pássaros e dificulta a busca por comida, aponta estudo. O experimento mostrou que a poluição sonora, principalmente o barulho do tráfego de automóveis, afetou a forma com que os pássaros se alimentam e se comportam com o meio ambiente. Então, assim, isso aí eu acho que a gente até pode ver em nossa realidade, né? Algumas pessoas mais observadoras podem entenderem e observarem que os pássaros realmente sofrem um impacto muito grande com a questão com a poluição sonora, com os impactos ambientais que a nossa sociedade tem desenvolvido. Temos aqui um vídeo também sobre os pandas se divertindo, outro vídeo sobre os cachorros heróis, achei bem interessante também. Outra notícia, mais de 300 animais marinhos são resgatados e reabilitados em Santa Catarina. Aí também outra notícia falando sobre as marcas deixadas pelo homem no leito mais profundo do mundo, ainda continuam em evidência, né? E também foi um momento que o homem tentou explorar aquela localidade. Outra notícia que me chamou a atenção: onda de frio chega a Nova York e congela fontes da cidade. Veja o vídeo. E assim, é bem interessante a gente ver que as mudanças climáticas, ela não é somente para o calor, e sim, elas são ela coloca chuvas torrenciais em um determinado momento muito curto, ela abaixa a temperatura em determinados momentos que realmente não era para acontecer, e também tem as fortes ondas de calor, que elas são mais predominantes. Então, mudança climática é o desequilíbrio, né, que temos sobre o meio ambiente que está
que tá acontecendo aqui em nosso planeta. Outra notícia: ampliação de rodovia pode extinguir peixe endêmico do Ceará. A duplicação da CE 452 alterou parte das lagoas que são o único habitat conhecido por um dos peixes das nuvens. Aí que está ameaçado, né? Após denúncia, a obra foi embargada e aguardada para novos estudos. É interessante a gente ver que o respeito, né, a espécie foi garantido, né? Tribunal de Justiça de São Paulo adia pela 4ª vez o julgamento de Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Então o placar já está em 4-1 a favor do réu. Condenado em primeira instância por improbidade administrativa, Salles já formou maioria para ser absolvido da acusação de improbidade administrativa. Então ele praticamente já está isento dessa denúncia. Salles, o ministro do Meio Ambiente, prorroga o prazo para o grupo discutir a extinção do ICMBio. O grupo, composto por um civil e 6 militares, terá mais de 120 dias para dar um parecer sobre a incorporação das atribuições do ICMBio no IBAMA. O que isso tem a ver com a nossa realidade nesse primeiro momento? A gente vê que temos aqui no nossa região um monumento natural do Rio São Francisco, e esse monumento ele trata, né, especificamente, né, de toda essa questão da preservação do monumento natural do Rio São Francisco, que fica às margens do nosso rio, aqui em nossa região. Foi criado o ICMBio para ele ser o órgão responsável para cuidar das unidades de conservação do nosso país. E o IBAMA ficaria o cargo da fiscalização e o licenciamento das atividades ambientais. Estou falando isso aqui resumidamente, de forma bem prática, para a gente entender isso. Então, assim, aí agora, né, esse novo governo está pensando a junção desses dois órgãos. Então vai sobrecarregar o IBAMA, acredito, e eu só espero que tenha ainda condições de desenvolver as suas atividades, não sejam afetadas. Mas isso aí realmente é algo que a gente fica bem, assim, bem de alerta, né, e bem atento a essa informação. O ministro Barroso dá 5 dias para o governo e o BNDES explica a destinação de recursos do Fundo Clima. O portal O Eco revelou que Ricardo Salles destinou em tempo recorde, atropelando os procedimentos, 6,2 milhões reservados do Fundo Clima em 2020 a uma única iniciativa, o programa Lixão Zero em Rondônia. Então é importante a gente avaliar isso aí, né? Essa foi descoberto pela essa ONG, o Eco. Parabéns, né, por eles terem avaliado, né, todo. E é importante assim o governo também ter essas entidades que fazem toda essa fiscalização. A maioria dos brasileiros diz que aquecimento já é um acontecimento e é causado pelos homens. O Observatório do Clima fez uma pesquisa que a realidade da mudança do clima é reconhecida por 92% dos entrevistados em nova pesquisa Ibope. No entanto, apenas 1/4 afirma saber muito sobre o tema. Então, assim, a nossa sociedade já está bem ciente que a questão do aquecimento global ela é causado pelos seres humanos, pela ação humana, e é mostrado também que as pessoas precisam saber mais sobre esse tema. Tem uma notícia aqui sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro que defende a transferência do licenciamento para a pasta de desenvolvimento. Vou comentar rapidamente. Licenciamento ambiental, fato, não tem que ficar em outra pasta, tem que ficar na pasta mesmo que trata da questão meio ambiente. Então não é assim correto uma outra pasta tratar do tema ambiental, né, porque eu acredito que o foco é outro. Então é uma crítica aqui ao governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. OAB pede ao Superior Tribunal Federal suspenda efeitos do decreto que alterou o CONAMA. O CONAMA ele foi
alterado ano passado via decreto, que mudando a composição do seu funcionamento. E isso é um atraso muito grande, porque o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, é o principal órgão que ele tem o poder de fiscalização das ações do governo. Então, um decreto governamental não pode alterar um órgão que ele já está há praticamente 30 anos funcionando aqui em nosso Brasil. Então, foi muito bom essa ação da OAB. Espero que o Superior Tribunal Federal acate ela e que o CONAMA ele tenha a paridade, porque um conselho é um órgão paritário, tem pessoas da sociedade civil e do poder público juntos para discutir um determinado tema. E o decreto, né, que foi colocado tirou um pouco essa paridade e essa representatividade da sociedade. Outra notícia: extinção do ICMBio já estava sendo planejada há 2 anos. O governo não enviou representantes do IBAMA ou do ICMBio para discutir a fusão dos 2 órgãos na audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal no Amazonas. Assim, eu li rapidamente essa matéria e fiquei assustado, porque não ter representantes do IBAMA e do ICMBio para discutir a fusão dos 2 órgãos em uma audiência pública é um fato assim que inconcebível. Então, assim, fica aqui a minha crítica a essa atitude. No site IMA Alagoas, né, estamos aqui algumas notícias importantes. Fala aqui sobre audiências públicas virtuais garantem um andamento de processos em Alagoas. Então, mesmo no processo de pandemia, de Covid, as audiências públicas têm garantido o andamento dos processos. IMA retorna à publicação do relatório de balneabilidade das praias. O IMA tinha uma atividade de 51 pontos de coleta no litoral de Alagoas, das praias, né? E tinha um relatório e estão voltando com essa atividade. Isso é muito bom, né, para saber a qualidade das águas. Sistema de gerenciamento online de resíduos passa a ser obrigatório este mês no IMA. Então, vale aqui o alerta para todas as pessoas que têm uma atividade empresarial. O Instituto do Meio Ambiente está disponibilizando um manual, vai fazer uma live e em seus canais de atendimento para explicar um pouquinho o que é o sistema de gerenciamento online de resíduos, que passará a ser obrigatório, né? Então, principalmente para quem desenvolve alguns serviços de saúde. Então, seu empreendimento, é bom você procurar o IMA e tentar ficar ainda mais antenado a essa nova exigência, que na verdade não é uma nova exigência, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está somente sendo aplicada. Parabéns para o IMA pela essa postura. Aí falou aqui sobre o mutirão de limpeza, né, da Praia do Pontal, sensibiliza a população sobre o descarte de resíduos. Só coloquei essa notícia aqui para a gente estar bem ciente. E outra notícia do site do Ministério do Meio Ambiente: inscrições abertas para curso de gestão de áreas contaminadas, que foi fruto de uma cooperação firmada pelo Ministério do Meio Ambiente. O curso vai formar gestores em órgãos ambientais. Então, se procura o site do Ministério do Meio Ambiente, participa desse curso, que tem poucas vagas. Se não me engano, tem apenas 2.000 vagas em todo o Brasil. Pois bem, pessoal, eu vou falar uma notícia local, né? Ler uma nota oficial que a Prefeitura de Delmiro Gouveia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, ela emitiu uma nota que informa que a população que está averiguando, acompanhando, notificando os responsáveis pelo acidente ambiental registrado ontem, 30 de janeiro, após fortes chuvas que ocasionaram o derramamento de lama possivelmente contaminada devido à obra do rebaixamento da antiga barragem localizada no bairro da Pedra Velha. Informamos que o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas já foi notificado para que sejam tomadas as previdências cabíveis junto à empresa. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está acompanhando, monitorando e cobrando os responsáveis à solução e à prevenção para que não aconteça nenhum dano ao meio ambiente. Delmiro Gouveia, 31 de janeiro de 2021. Eu vou passar uma músicazinha aqui e daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais
essa notícia e a notícia foco do dia de hoje. Deixa eu deixar aqui prontinho. Até já, daqui a pouco voltamos com mais informações. Tá? É um forró do Carlos Renó, da Roberta Sá e do Pedro Luiz. Eles fizeram especialmente para esse novo disco, Peixes, Pássaros, Pessoas. E é uma crítica direta ao homem, né? A essa loucura que a gente vive, assim, a nossa mente, a nossa cabeça, que está tudo realmente dentro de nós. Enquanto a gente não olhar para si mesmo, nunca vai mudar nada fora. Tá. Pra bom entendedor, meu dizer seu nome, porque me dizer. Sertão Ambiental, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Você está ouvindo Sertão Ambiental, na sua Alternativa FM. Sertão Ambiental. E começa agora o Ponto de Vista. Sertão Ambiental. E agora, Fala Sertão. Tá? É um forró. E muito bem, ouvintes da Rádio Alternativa FM, você está ouvindo o Sertão Ambiental. E assim, a gente decidiu juntar um pouquinho ao Fala Sertão e também o Ponto de Vista, porque tem dois temas que fomos questionados referente. No último sábado, né, teve no finalzinho da tarde uma forte chuva que teve aqui em nosso município, e lá o paredão, né, considerado da barragem da fábrica da Pedra, ou ali da Pedra Velha, o paredão da Pedra Velha considerado, ele foi rebaixado. E nisso, né, tinha alguns sedimentos que estavam lá bem à mostra, né? Então, quando essas chuvas veio, fez o processo de transporte desses sedimentos, né, que saiu no Riacho Maxixe, possivelmente até chegar ao Rio São Francisco. E assim, a gente foi questionado para saber qual impacto isso teve. Alguns órgãos de fiscalização, tanto municipal e estadual e até o federal, que é o ICMBio, estão cientes de toda essa situação e até o momento não se posicionaram. Somente a Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia, né, que teve a nota que eu acabei de ler. Então, assim, vale ressaltar que a atividade do rebaixamento do paredão, ela foi liberada pelo órgão de fiscalização estadual. Então, acredito que o órgão de fiscalização estadual, ele deve ter tomado todas as medidas cabíveis, deve ter feito todos os estudos prévios para liberar, né, essa atividade. Então, a gente acredita nesse desenvolvimento dessa atividade, a gente acredita que foi feito dessa forma. Então, assim, a gente tem uma certa confiança. Mas também a nossa visão, né, leiga do assunto, que a gente não vimos nenhuma audiência pública para discutir esse aspecto necessariamente, com a apresentação dos como é que se diz, dos laudos, dos estudos técnicos, né? Então a gente fica um pouquinho
receoso, porque a gente sabe que qualquer atividade do ser humano ela gera um impacto. E a atividade que a Fábrica da Pedra desenvolvia antes era a questão da confecção, produção e acabamento de tecidos. E isso gera claramente uma série de produtos químicos. Eu acho que eu posso afirmar também, em boa parte, porque trabalhei também nessa empresa e trabalhei também na fiscalização ambiental aqui do município e tenho acompanhado essa história há um bom tempo. E eu acho assim que das pessoas que não estão nesse processo atualmente, né, à frente desse processo, acho que eu tenho uma contribuição a fazer, porque eu vi que a Fábrica da Pedra, nos últimos 3 anos, o sistema de tratamento foi bem eficiente, até chegando a ter o reconhecimento do órgão de fiscalização e teve seu licenciamento autorizado. Até pela FPI passou, né, e teve um resultado positivo. Então, assim, nesse aspecto a gente fica um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe que até os níveis que a lei tolera, né, de emissões dos efluentes gera um impacto, né? Então, como é que esse impacto ele ficou ao decorrer desses anos, né, desses sedimentos acumulados naquele paredão? E com o rebaixamento, esses sedimentos ficaram bem à mostra, e com as chuvas que teve semana passada, esse material parte desse material foi levado. Ainda tem lá, né, muito material ainda lá que não foi levado pelas chuvas, e aí a gente não sabe o impacto ainda que isso aí acarretou no Rio São Francisco. Mas informando aqui a população que tanto o ICMBio, que ele está responsável pelo Monumento Natural do Rio São Francisco, o órgão de fiscalização estadual e o órgão de fiscalização ambiental municipal estão acompanhando esse fato, e acredito que nossa população e o nosso meio ambiente principalmente não vai ser impactado, né? Então vou deixar um pouquinho essa informação sobre esse ponto. Bem, pessoal, já falei um pouquinho referente às chuvas que teve, né? Todo o material que ele passou pelo Riacho Maxixe, e hoje é o dia do agente de defesa ambiental. Tem uma matériazinha no site Sertão 142, caso você queira ler, mas eu vou reproduzir ela aqui, mas seria interessante se você pudesse dar uma olhadinha. Para muitos, um ano inicia após o carnaval, só que hoje, 6 de fevereiro, é dia do agente de defesa ambiental, uma atividade que tem um papel muito importante para o meio ambiente e que se faz necessário ter o reconhecimento e a sua valorização e importância. Esse profissional, que também pode ser um amador, é um dos mais dedicados à causa ambiental, que tem a sua função de cuidar do meio ambiente, defender a sua naturalidade e zelar para que tudo tenha a liberdade de viver naturalmente conforme a sua espontaneidade, respeitando os espaços de cada ser vivente no nosso ambiente. Como se os direitos humanos fossem os direitos naturais para todo ser vivente no planeta Terra, que entende que tudo está interligado de alguma forma. Olhando um pouco mais para essa função, dá para constatar que é uma das mais antigas que existe, pelo menos nos registros históricos religiosos, constando isso no livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde diz: "E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar." Analisando este como a primeira missão que fundamenta a criação dos humanos por Deus, isso só traz mais uma responsabilidade de cuidar do meio ambiente. A função do agente de defesa ambiental é tão necessária que não necessita uma formação específica ou estudo complexo, mas sim uma boa vontade de enxergar que todos nós estamos vivendo em um ambiente coletivo e está interligado, e todos temos o mesmo direito de viver. É isso que move essa pessoa, sendo profissional ou amador. Podemos entender a questão de ser um agente ambiental também ultrapassar o entendimento que se tem de algum ambientalista,
que só cuida da natureza, mas o homem é a natureza. Então essa atividade é de uma responsabilidade de cuidar do todo, como plantas, animais, água, solo, ar, todo o conjunto e o ser humano. É uma honra muito grande em atuar nessa atividade. O ser humano, como a espécie mais desenvolvida, tem mesmo como a missão de cuidar das demais. E ele mesmo. O homem, como quem criou e respeita as leis, e tem mesmo que fazer valer o que foi colocado e está em uma posição de administrador. Então, a responsabilidade entre as outras vidas está conosco. Temos que agir direito. E seja você também um agente de defesa ambiental. Bem, pessoal, a função de agente de defesa ambiental é muito interessante e eu costumo atrelar muito isso a 3 aspectos. Se olharmos para o pensamento cristão ou religioso, todas as religiões, a gente até mencionou isso em outros programas, mas todas as religiões, elas têm uma ligação com o natural muito grande, né? Um respeito à natureza muito grande. E na religião cristã, o fundamento da criação do ser humano é sim cuidar do meio ambiente, é cuidar de toda a criação, de tudo que foi colocado. Outro aspecto que é importante é o aspecto legal das leis. Aqui no Brasil, somos o país que temos as leis mais bem elaboradas, as leis mais abrangentes para a temática ambiental. Então, qual é a nossa missão? Fazer valer elas. E o outro aspecto ideológico, porque nós, como uma espécie desenvolvida, nós temos o direito, nós temos o dever de sermos um administrador, uma pessoa que seja responsável para que as outras espécies também se desenvolvam. É semelhante a um pai e um filho. Nós, como espécie mais desenvolvida, temos o direito de fazer com que outras espécies se desenvolvam. Mesma coisa é o pai e o filho. Qual pai não quer que o seu filho se desenvolva? Quando eu digo pai, eu me relaciono a pai e mãe. Então, é importante a gente ver isso, é importante a gente colocar esse aspecto e tá extremamente ligado à função do agente de defesa ambiental, que é uma função que não precisa de ser uma pessoa formada, né, em biologia, seja lá o que for, mas que a pessoa tenha a vontade e tenha o entendimento que nós estamos vivendo em um mundo coletivo, em um mundo que nós, tanto as moscas têm o seu papel, como o ser humano. E as árvores, que eu falei em outro programa aqui, qual o valor das nossas árvores, que é tão grande? Então por que a gente tem o direito de desmatar e extinguir tudo? Não é justo isso, não é certo isso. Então, pessoal, foi bem legal, né, a gente lembrar desse dia de hoje. Queria parabenizar a todas as pessoas que se consideram agente de defesa ambiental. Tem até o pessoal do Econoar, que é o programa que vai entrar posteriormente ao nosso, ao Sertão Ambiental. Eles também são agentes de defesa ambiental. Então, quantas pessoas tem trabalhando nessa atividade? Eu também me considero mesmo não estando trabalhando nessa atividade atualmente, mas eu me considero já pela essência, né? Pela questão, o amor à causa ambiental me define. Então eu acredito que também sou um agente de defesa ambiental e muitos outros, né? Eu vejo também meu filho, que já tem uma visão ambiental bem trabalhada. Ele até fala muito sobre o meio ambiente. Ele já plantou algumas árvores comigo e eu espero que ele se desenvolva ainda mais toda essa visão ambiental. E é isso que a gente tem que estar passando para os nossos herdeiros, porque o planeta não é nosso. Aqui, nós que estamos aqui agora, mas também é nosso de toda a nossa eternidade. Veja que coisa complexa. Não é nosso, nós que estamos vivendo aqui nesse momento. Porque não é somente nosso, mas é nosso, mas também do nosso que vem ainda a nascer, das pessoas que ainda vêm nascer. Então, é importante que essas pessoas tenham também o direito de contemplar
contemplar a Caatinga, contemplar todos assim, como a gente pode, onde é que um filho nosso ele não vivenciar o Rio São Francisco, né, a toda a sua beleza da natureza, né, ver uma espécie que ela tem toda a sua O meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Sertão Ambiental. Chega ao fim o Sertão Ambiental. Aguardaremos você no próximo sábado. Muito obrigado pela sua audiência.